Boa noite, galera. Tudo bom? Então é o seguinte, né? Vou resolver aqui, então, a prova parcial da primeira etapa, no qual eu cobrei conceitos de energia, né? E conceitos de MHS, massa-mola e pêndulo simples, tá bom? Então vamos para a primeira questão. Acompanhe comigo, hein? Bom, a primeira questão está aqui falando, ó. Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética em função do tempo durante a parte do trajeto está representado pelo gráfico. Então, olha só. Energia cinética pelo tempo. Então, o gráfico aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, que é energia cinética e aqui tempo, tá bom? Então, o que ele fala? É o seguinte, ó. Os pontos Q e R indicados nesses gráficos correspondem a dois instantes diferentes do movimento. Despreze todas as formas de atrito e, com base nessas informações, é correto afirmar que... Então, olha só. Ele quer saber onde que vai ser velocidade máxima e onde que vai ser altura máxima ou mínima e por aí vai, tá? No gráfico de energia cinética, você tem que lembrar o que nesse caso aqui, ó? Que energia cinética é igual a mv quadrado sobre 2, tá bom? E como ela está esquiando, está descendo lá uma montanha, a gente também vai ter energia potencial gravitacional, que é dado por PG, né? Potencial gravitacional, m vezes g vezes h, onde m é a massa, g é a gravidade e h é a altura, correto? Então, olha só, o que a gente tem que saber aqui dessas equaçõezinhas, né? Que a energia cinética, ela depende do movimento. Mais especificamente, ela depende da velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior é a energia cinética de um corpo, tá bom? Então, se a gente pegar aqui ó, o ponto Q, é onde você tem o quê? Menor energia cinética. Por quê? Está aqui mostrando o gráfico. Se é menor energia cinética, quer dizer que você tem uma conversão de energia, né? Energia cinética em energia potencial gravitacional. A pessoa está lá descendo, né? Um morro aqui, uma montanha, ok? Toma muito cuidado, por favor, para não pensar que o gráfico é o formato da montanha. Não, o gráfico é outra história, tá bom? O gráfico mostra o seguinte, ó, que quando passa pelo ponto Q, tem menor energia cinética, ou seja, deve ter a maior altura, correto? Já que ele está descendo e subindo. Enquanto que no ponto R, olha só, ponto R é onde você tem o que? Maior energia cinética. Então aqui é onde você tem maior velocidade, e aqui, olha só, você tem menor velocidade. Se você tem menor velocidade, quer dizer que essa energia se converteu em alguma outra coisa. Qual outra coisa? Em energia potencial gravitacional. Então, é onde que eu tenho maior energia potencial gravitacional. Entenderam? Então, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Então, olhando essa resposta aqui agora, ó. Velocidade máxima em Q? Não. Você tem o quê? Velocidade mínima em Q, né? Já que você tem menor energia cinética. E a altura máxima em R? Não, totalmente contrário, né? Letra B. Velocidade máxima em R e a altura mínima em Q? E a altura máxima em Q? Perdão. Sim. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá bom? Então, tá aí. Questãozinha 1 resolvida. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Bom, questão 2 agora, hein? Um bloco de massa m preso à extremidade de uma mola está em equilíbrio no ponto O e sobre uma superfície sem atrito. Sem atrito. Puxando-se o bloco até o ponto J, o período de oscilação será de 4 segundos. Assim, se puxarmos o bloco até o ponto K, o período de oscilação em segundos será igual a... Bom, quando você quer calcular período de massa-mola, de pêndulo simples, você tem que lembrar do seguinte, ó. Período, né? Ele depende de algumas variáveis do nosso sistema. Quais são essas variáveis? Para isso, eu vou pegar a equaçãozinha aqui, ó. Período, tesão, aqui, ó, é igual a 2 π raiz de m sobre k.
onde m é a massa do sistema, né? A massa, na casa do bloquinho, e K é a constante elástica, tá bom? Então, olha só, seguinte, não confundir esse K com esse K, né? Uma coisa é a seguinte, ó, o K da constante elástica, o outro K é o quê? Da posição até onde você está puxando, tá bom? Bom, nesse sistema, o que aconteceu? Alterou-se a massa? Não, a massa continua a mesma. Assim como não se alterou a mola. Logo, você não fez nada com o sistema, você só puxou ele para mais distante do ponto de equilíbrio. Então, isso não vai fazer o período alterar, tá bom? Então, o período continua com o quê? Com o mesmo valor de 4 segundos. Você pode se perguntar, professor, mas não faz sentido, porque é o seguinte, se eu puxo mais, ele vai ter uma distância maior para percorrer. E se ele tem uma distância maior para percorrer, quer dizer que ele demora mais, não é não? Não, porque é o seguinte, quando você puxa mais, você está alterando uma outra coisa no sistema. Você está alterando o seguinte, você está fornecendo mais energia para ele, ou seja, energia potencial elástica. E quando você soltar esse bloquinho, o que acontece? Essa energia potencial elástica se transforma em energia cinética. Quer dizer o seguinte, que quando você, já que você puxou mais o bloquinho para trás, ele acumulou mais energia potencial elástica. Quer dizer que ele vai converter mais em energia cinética. Então, a distância aqui até o ponto K, ela é maior, mas o corpo vai ter mais velocidade. Então, ele compensa essa distância maior com velocidade e os dois chegam o quê? Ao mesmo tempo no ponto de equilíbrio. Logo, vão ter o mesmo período, tá bom? Então, a resposta aqui, ó, letra C, 4 segundos. Perfeito? Então, tá aí questão 2 resolvida. Vamos ver aqui agora a questão 3. Olha só o que está falando a questão 3 aqui. Ó. Um pêndulo simples, como o da figura abaixo, de massa m, comprimento L, e submetido a um campo gravitacional G, possui período igual a 3 segundos. Aumentando-se o valor da massa 4 vezes, aumentando o comprimento 4 vezes e a aceleração da gravidade sendo alterada ficando 16 vezes maior, teremos um pêndulo com período de oscilação em segundos igual a... Bom, essa era uma questãozinha complicada, mas vamos ver como é que resolve aqui. Ó. Bom, ele falou o seguinte, ó, no primeiro caso, a gente tem um período igual a 3 segundos, ok? Sendo que no primeiro caso, a massa é igual a m mesmo, o comprimento é L mesmo, e a gente tem uma aceleração da gravidade de G igual a G mesmo, tá bom? O que acontece é o seguinte, ó, no segundo caso, ele quer saber o novo período, sendo que a massa agora passou a ser 4m, o comprimento aumentou para 4L, aumentou 4 vezes, né? E a gravidade também aqui, ó, aumentou para 16G, tá? E o que acontece com o período? Bom, para fazer essa questãozinha, tem que lembrar o seguinte, ó, como que calcula o período no pêndulo simples, tá bom? A formulinha é a seguinte, ó, período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento da corda e G é a gravidade, tá bom? De cara, você já consegue perceber o seguinte, ó, que a massa não altera nada nesse sistema. Então, você aumentar a massa do sistema ou diminuir, não vai influenciar em nada, tá bom? Então, essa aqui é só uma pegadinha para você saber se essa informação é importante ou não, tá bom? O que acontece aqui agora é o seguinte, ó, o comprimento aumentou 4 vezes. Então, vamos lá. Bom, quando a gente pega aqui, ó, na formulinha, a gente consegue perceber que quanto maior for o comprimento da corda, ele aumenta também em quê? No período. São grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Só que o comprimento aumentou quantas vezes? 4. Bom, é um erro muito comum dos estudantes acharem que é o seguinte, já que o comprimento aumentou 4 vezes, né? Então, o período também aumenta 4 vezes. Não, tá bom? Lembra o seguinte, ó, que vai aumentar aqui, ó, também, você tem que tirar a raiz de quantas vezes ela vai aumentar, tá bom? Então, olha só, se aqui aumenta 4 vezes o comprimento, no período vai aumentar apenas 2 vezes, porque é a raiz de 4, ok? Então,
Se dependesse apenas do período aqui, né, do comprimento da corda, antes o período não era de 3 segundos, não aumentou 4 vezes, 2 vezes, perdão. Se são 2 vezes, passaria a ser quanto? 6 segundos, ok? Vamos pensar assim. Agora o que aconteceu também, ó? Aconteceu uma coisa junta. A gravidade aumentou aqui, ó, 16 vezes. Já que a gravidade aumenta, o que acontece com o período? Ó, o período ele diminui, tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se a gravidade aumenta, o período diminui. Só que vai diminuir quantas vezes? Já que aumentou 16 vezes, diminui 4 vezes, tá bom? Então, olha só. Pegando aqui agora, ó, o período, né, se dependesse só do comprimento, seria para de 6 segundos. Então, ó, o novo período seria o quê? Ó? 6, só que o quê? Agora, ó, dividido por 4, porque foram 4 vezes que diminuiu devido à gravidade. 6 dividido por 4 dá 1,5 segundos. Logo, a resposta vai dar quanto então? Letra B, 1,5 segundos, tá bom? Então você poderia resolver dessa maneira, tranquilo? Realmente essa questão aqui era uma questão um pouco mais elaborada, ok? Mas é bom a gente saber fazer, tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Bom, questão agora aberta, questão número 4, que fala o seguinte. Um bloco de 4 kg de massa está em repouso, apoiado no plano horizontal, sem atrito. É preso a ele uma mola ideal de constante elástica de 400 newtons por metro, igual a figura A. Quando o bloco é afastado de 0,5 metros de sua posição inicial e abandonado, ele oscila em movimento harmônico simples, figura B. Então tá aqui. Letra A, determine, né, o período do movimento do bloco. Deixe sua resposta em termos de π, tá bom? Então, bom, vamos lá, vou fazer aqui agora, né? Então, ó, período, como que a gente calcula? 2π raiz de m sobre k, onde o m ele deu pra gente. Aqui, ó, o m, 4 quilogramas, tá bom? Então, ó, 4 quilogramas, sempre em quilograma, ok? Se tivesse em gramas, tinha que converter. Enquanto que o K, ele também nos forneceu 400 newtons por metro. Então, ó, 400 newtons por metro. Então, agora é só substituir. Então, substituindo aqui agora, ó, período igual a 2π raiz de 4 sobre 400. Bom, aqui você pode fazer, né, a divisão dentro da raiz já. Cada um segue o que achar melhor. Eu já vou fazer essa divisão, né, que eu vou simplificar aqui, ó. Por 4 dá 1, né, e por 4 dá 100. Ou seja, ficou raiz de 1 sobre 100. Então, ficou 2π raiz de 1 sobre 100. E raiz de 1 é 1. E raiz de 100 é 10. Então, ficou 2π vezes 1 sobre 10. Tá? Ou seja, colocando aqui a continha em cima, ó, período é igual a 0,2π segundos. Tá bom? Nunca esqueçam da unidade. E outra coisa, nunca também deixem uma resposta na prova de física em fração. O mais correto mesmo, seria deixar em notação científica. Nesse caso não foi exigido, então não precisa, tá bom? Mas não deixem em fração, isso aí é o seguinte, não faz sentido pra gente na física, tá bom? Então tá aí, ó. Letra A, resposta 0,2 π segundos. Deixei em π porque foi o que a questão ordenou, tá bom? Bom, resolvendo agora a letra B. Olha só, acompanha comigo. Quando o bloco é afastado de 0,5 metros, qual que é o valor da sua energia potencial elástica? Bom, energia potencial elástica, né? Energia potencial elástica é dado por kx quadrado sobre 2, correto? Então, olha só. O que é o K mesmo? É a constante elástica no qual ele deu para a gente, que vale 400 newtons por metro. Enquanto que o x, ele falou com a gente que é de 0,5 metros. Bom, para calcular isso aqui agora, é só substituir na equaçãozinha, correto?
Então, olha só, energia potencial elástica igual a K, 400, o X, 0,5 ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Olha só, energia potencial elástica, então, vai dar o seguinte, hein? 400 por 2 dá 200. Vezes 0,5 ao quadrado é 0,25, tá bom? Toma cuidado, hein, para não errar essa continha aqui, tá? Pode acreditar aí que pode fazer na sua calculadora, ó. Então, a gente vai ter o seguinte, 200 vezes 0,25, a gente pode achar esse valor aqui, ó, que vai dar de 50 joules, tá bom? Então, tá aí. Esse é o valor da energia potencial elástica, tá bom? 50 joules, tranquilo? Então, tá aí a letra B resolvida. Bom, o que a gente tem aqui agora na letra C é o seguinte, ó. Quando o bloco passar pelo ponto de equilíbrio, qual que é o valor da sua velocidade? Né? Ou quando ele passa lá. O que acontece? Ó, é o seguinte, já até deixei aqui esquematizado que quando o bloco está comprimido aqui na posição de 0,5 metros, né, ele está com somente a sua energia potencial elástica. Né? Toda energia está concentrada na mola em termos de energia potencial elástica. Quando você liberar isso, aos poucos a energia potencial elástica vai perdendo e se transformando em energia cinética. Até quando chegar aqui na posição de equilíbrio, onde a gente tem o quê? A velocidade máxima. Já que é velocidade máxima, quer dizer que toda energia potencial elástica se converteu em energia cinética. E a gente só pode afirmar isso devido à informação do texto, no qual fala que não tem atrito, tá bom? Então, olha só. Como não há atrito, temos a conservação da EM. O que é EM? Energia mecânica, tá bom? Então, olha só, como não há atrito, temos conservação de energia mecânica, então nós podemos afirmar o seguinte, ó, que energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Como assim inicial e final? Bom, eu estou pegando o seguinte, ó, o início é quando o bloco estava comprimido de 0,5 metros. E o final vai ser quando ele passar pela posição de equilíbrio, que é quando a gente quer calcular a sua velocidade, tá bom? Só que a energia inicial, eu já tenho o valor dela, que foi o que eu perguntei na letra B, que vale em 50 joules. Então, olha só, vou continuar a continha aqui, ó. 50 é igual a energia final, é quando passa pela posição de equilíbrio, no qual a gente só tem energia cinética, que é dado por mv quadrado sobre 2. E agora eu substituo os valores, no qual a massa vale 4, a velocidade 4 kg, né? Eu quero descobrir sobre 2. Então posso fazer o seguinte, né? Corta 2 com 4 aqui, vai dar 2, né? Então eu passo depois do 2 dividindo, né? 50 dividido por 2, 25. E a gente sabe que a raiz de 25, né? É igual a 5 metros por segundo. Então, este é o valor da velocidade do bloco ao passar pela posição de equilíbrio, tá bom? Então tá aí questãozinha 2, a questão, mentira, 4, né? Resolvida, tá bom? E agora vamos para a última questão, tá? Na última questão, é uma questão de conservação de energia, né? Uma partícula com massa de 200 gramas é abandonada a partir do repouso no ponto A da figura. Despreze o atrito e a resistência do ar. Calcule a velocidade, o valor da velocidade do corpo e sua energia cinética no ponto B. Bom, essa questão é o seguinte, eu vou resolver ela de um jeito novo para alguns de vocês, tá? Porque quando a gente fala o seguinte, ó, de energia potencial gravitacional, a gente está falando de energia que é devido à altura que um corpo tem em relação ao solo, né?
Na verdade, a gente não fala em relação ao solo, a gente fala em relação ao ponto de referência. O nosso ponto de referência mais comum é o solo, seria aqui embaixo, né? Tá? Mas nada me impede de escolher um novo referencial, tá bom? Como assim um novo referencial? Fala o seguinte, ó, olha só. Eu vou escolher aqui para calcular a energia potencial do ponto B, né? O B sendo o quê? O nosso referencial, ou seja, aqui ó, é como se a altura fosse o quê? Zero, tá bom? Eu posso brincar com esse referencial tranquilamente, não vai alterar nada, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, devido aqui, ó, se eu pegar o ponto B como referencial de altura, né? O ponto A está a uma certa alturinha aqui, ó, que seria quanto? Ó, 5,65 menos 3,20. Isso vai nos dar aqui, ó, uma altura de 2,45, correto? Então, como no ponto A tem uma altura 2,45 maior, ele tem uma energia potencial gravitacional. Quando ele começa a cair, o que acontece? Ele vai converter essa energia potencial em energia cinética. Então, quando chegar no ponto B aqui, ó, o que acontece? Como ele é o nosso nível de referência, é o nível zero, ele terá apenas energia cinética. Então, fica mais fácil de resolver. Que aí eu posso falar o seguinte, ó, como não tem atrito, né, despreza a resistência do ar e o atrito, eu posso fazer uma conservação de energia com essas duas energias, a potencial elástica se convertendo em cinética, e pronto, acabou, tá bom? Eu sei que muita gente calcula lá, né, fala que nesse ponto teria só energia potencial gravitacional, e aqui no ponto B teria energia cinética mais potencial gravitacional, só que isso gera um pouco mais de conta, tá? Então eu elevo o meu nível de referencial e faço isso. Eu faria a mesma coisa no ponto B, no ponto C também, tá bom? Então acompanhe comigo aqui agora, ó. Como não há atrito, como não há atrito, a energia mecânica se conserva, ok? Então lembre que eu tenho que escrever isso, porque senão, da onde que eu estou tirando essa conservação de energia, né? Eu só posso afirmar isso porque não tem atrito. Bom, eu vou falar o seguinte, então, ó, que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B, tá bom? Quem que é a energia mecânica em A? É a potencial gravitacional. Então, ó, é PG, né? E quem que é a energia mecânica em B? É simplesmente a energia cinética, já que eu defini lá que é o nosso nível diferencial zero. Bom, energia potencial gravitacional, né? mgh, energia cinética mv quadrado sobre 2. Posso cancelar as massas, né? Já que temos de um lado e do outro. E a gravidade vale 10. A altura relativa, né? Vale 2,45, tome muito cuidado com isso. É igual a V2 sobre 2. Então agora fazer conta, né? 10 vezes 2,45 vai dar 24,5. É igual a V2 sobre 2. Aí eu vou levar aqui para cima aqui agora. 24,5 vezes 2 vai nos dar 49. Né, que eu passei o 2 multiplicando, correto? Então, V é igual a raiz de 49. E raiz de 49 nós conhecemos como mais ou menos 7, né? No caso aqui, é só o valor positivo, né, que a gente está interessado, então 7 metros por segundo, perfeito? Então tá aí, uma parte da resposta, hein? Toma cuidado que aqui eu perguntei também o seguinte, ó, a energia cinética, tá bom? Então para calcular a energia cinética, né, que é igual a mv quadrado sobre 2. Tome muito cuidado que a massa ele nos forneceu 200 gramas. Só que eu não posso utilizar gramas, né? Eu tenho que ser no sistema internacional de unidades, que é igual a 0,2 quilogramas. Tá bom? Kg. Então, agora, substituindo, ó, energia cinética vai nos dar aqui, ó, a massa 0,2, velocidade vai dar
7 quadrado dividido por 2. Bom, 7 quadrado, 49, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Opa. Eu vou simplificar aqui primeiro, ó. 2 com 0,2. Isso aqui dá 0,1, né? Então vai ficar energia cinética igual a 0,1 vezes 49. 0,1 vezes 49 dá 4,9. 4,9 joules. Tá bom? Então tá aí respostas da letra A. E agora eu vou fazer o seguinte, agora a letra B, né? Calcule o valor da energia cinética no ponto C e sua velocidade também. Bom, aqui é a mesma coisa, ok? Vou decidir aqui agora, ó, o nosso ponto C como nosso nível de referencial e vou olhar qual que é a diferença de altura do ponto A com o ponto C, né? Ah, poderia ter escolhido o ponto B e o C como comparação? Poderia, não tem problema nenhum, porque a gente tem conservação de energia, tá bom? Mas vou pegar o ponto A aqui, que é mais tranquilinho, ok? Então, olha só. A altura relativa, né, do ponto A com o ponto C seria o seguinte, ó. 5,65 menos 2,45, né? Tranquilo? Então, 5,65, que é a altura total lá, menos 2,45, vai dar o seguinte, ó. Dá 3,20. Correto? 3,20. É isso mesmo. Metros. Então, agora resolvendo, ó. De novo, né? Como não há atrito, temos a conservação da energia mecânica, ok? Então tá aqui. Bom, então energia mecânica do ponto A é igual a energia mecânica do ponto C, sendo que a energia mecânica do ponto A é a energia potencial gravitacional e a do ponto C é a energia cinética, né? Tá bom? Então, a mesma coisa, mesma resolução. Agora é só substituir os valores, né? Bom, no caso aqui, ó, tenho mgh igual a mv quadrado sobre 2. Cancela as massas de cada um dos lados, né? E vou substituir aqui agora os valores, ó. Vai ficar 10 vezes a altura, né? Que a gente calculou lá, ó, 3,20. A altura relativa, hein? É igual V2 sobre 2, tá? Bom, 10 vezes 3,2 dá 32. 32 vezes 2, 64. E a raiz de 64 a gente acha igual a 8 metros por segundo, ok? Então, está aí a velocidade. E agora o cálculo da energia cinética. mv quadrado sobre 2. Então, vai dar o seguinte, ó. Massa é igual a 0,2, né? Velocidade, 8 ao quadrado sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. Cancelo, né? Cancelo não, né? Simplifica aqui, ó, que é 0,1. E vai dar 64, né? Aqui, ó. Então vai dar 0,1 vezes 64, que é 8 ao quadrado. Então, a energia cinética, né? 0,1 vezes 64 vai dar 6,4 joules. Tá bom? Então, tá aí a prova resolvida, ok? Bom, a provinha, nível ok, nada demais. Mas estudem para a gente preparar para o teste, ok? Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Bons estudos e contem comigo, tá? Aquele abraço e até a próxima. Fui!